A intimidade roubada. Meu nome é Henrique. Tenho 54 anos, casado com Marília há 25. Nos conhecemos ainda jovens e nossa paixão sempre foi intensa, cheia de desejo. Mas, com o tempo, as coisas mudam. O dia a dia nos engole, os filhos crescem, as preocupações se acumulam e, sem perceber, o fogo vai se tornando brasa. Ainda havia amor, é claro, mas o desejo precisava de um impulso. Foi então que, há um ano, decidimos apimentar as coisas. Primeiro brincadeiras mais ousadas, depois fantasias, mas sentíamos que precisávamos de algo mais. Foi Marília quem sugeriu irmos a um motel. Nunca havíamos ido antes, nem mesmo quando éramos jovens. Achei a ideia excitante e, confesso, fiquei nervoso como um garoto em sua primeira vez. O que pensávamos ser uma experiência inesquecível realmente foi, mas não do jeito que imaginávamos. Escolhemos um motel discreto na estrada, longe de conhecidos. Ao chegarmos, fomos recebidos por um recepcionista magro, de óculos grossos, cabelo ralo e um sorriso estranho. Ele parecia deslocado ali, como se estivesse em um lugar onde não pertencia. Nos entregou a chave com mãos trêmulas e indicou nosso quarto. Seu olhar, no entanto, demorou tempo demais sobre nós. Algo ali me deixou desconfortável. O ambiente era comum, um quarto limpo, iluminado por luzes avermelhadas, espelhos estratégicos e uma banheira de hidromassagem. Tudo parecia perfeito, mas havia algo que me incomodava, um frio na espinha que não soube explicar na hora. Marília me abraçou e começou a beijar meu pescoço, e logo nos esquecemos de qualquer receio. No calor do momento, algo me chamou a atenção. Havia um grande espelho ao lado da cama. Em determinado ângulo, me pareceu que havia um espaço além do vidro, uma escuridão estranha. Ignorei e continuei, até que, no auge da nossa entrega, um barulho sutil ecoou pelo quarto como um clique, um movimento mecânico. Paramos, e o silêncio tomou conta. Meus instintos gritavam que havia algo errado. Levantei-me e caminhei até o espelho. Encostei a mão e senti uma vibração leve. Marília, assustada, me chamou de volta, mas eu estava tomado por uma desconfiança crescente. Peguei uma das cadeiras do quarto e, sem pensar muito, joguei contra o espelho. O vidro explodiu em cacos, revelando uma sala escura. E lá dentro, um computador, monitores, fios espalhados e, no centro de tudo, um banco. O cheiro de mofo e suor era nauseante. Nos monitores, diversas telas exibiam imagens de outros quartos do motel, incluindo o nosso. Eu vi a mim mesmo, vi Marília, vi cada detalhe do que havíamos feito desde que entramos ali. Marília gritou. Um baque veio do corredor. Corri para a porta, mas ela se trancou sozinha. O som de passos se aproximou e logo o recepcionista apareceu na tela de um dos monitores. Ele sorriu para a câmera como se nos visse. Vocês não deveriam ter descoberto isso. Foi o que ele disse antes das luzes piscarem e um ruído elétrico tomar conta do ambiente. O motel não era apenas um lugar de encontros furtivos, mas um covil de perversão, onde casais eram filmados sem saber e suas intimidades expostas na internet. E nós éramos as novas vítimas, mas eu não estava disposto a deixar isso acontecer. De repente, ouvimos um som metálico vindo da porta. Ele estava tentando entrar. Minhas mãos suavam frio. Olhei em volta, desesperado, buscando qualquer coisa que pudesse nos ajudar. Peguei um abajur pesado e me preparei. Quando a porta finalmente se abriu, atingi o recepcionista com toda a força que consegui reunir. Ele cambaleou para trás, sangue escorrendo da testa, mas não caiu. Seus olhos, antes vacilantes, estavam cheios de fúria. Ele murmurou algo incompreensível e puxou uma faca do bolso. Marília agarrou minha mão e puxou-me para dentro da sala secreta. Fechamos a porta atrás de nós, mas sabíamos que não duraria muito. O ar era pesado, cheirava a mofo e desespero. Ouvíamos o recepcionista tentando forçar a entrada,
suas batidas frenéticas misturadas com risadas insanas. Foi então que vi um interruptor de energia no canto da sala. Sem pensar duas vezes, puxei-o com força. O motel inteiro mergulhou na escuridão. Gritos ecoaram pelos corredores. O recepcionista xingou alto, tropeçando do outro lado da porta. A falta de energia desativou o sistema de trancas automáticas e corremos. O corredor parecia interminável. Atrás de nós, os passos do recepcionista ecoavam, cada vez mais próximos. Quando finalmente alcançamos a saída de emergência, arrombamos a porta e saímos para o estacionamento. Entramos no carro e bati a chave na ignição com as mãos tremendo. O motor rugiu e aceleramos sem olhar para trás. No retrovisor, vi a silhueta do recepcionista parada na entrada do motel. Ele apenas nos observava, imóvel, com aquele sorriso doentio estampado no rosto. Denunciamos o lugar à polícia. Dias depois, ouvimos no noticiário que o motel havia sido fechado e o homem preso. Descobriram centenas de vídeos e um esquema de tráfico de conteúdo ilegal. Mas a sensação de sermos observados nunca desapareceu completamente. Desde aquela noite, nunca mais fomos os mesmos. E certamente, nunca mais pisamos em um motel. O orfanato. Eu cresci no orfanato Santa Helena. Nunca soube de onde vim, nem quem eram meus pais. Para mim, o mundo se resumia aos corredores frios, às camas enfileiradas e ao cheiro constante de desinfetante que impregnava o ar. Mas havia algo que sempre me incomodou: o terceiro andar. Desde pequeno, eu ouvia sussurros sobre ele. Ninguém falava abertamente, mas todas as crianças sabiam que era proibido subir. Os funcionários do orfanato evitavam até mesmo olhar para a escadaria que levava até lá. Quando um novo adulto vinha nos avaliar para a adoção, aquele andar parecia simplesmente não existir. Mas eu era curioso, e a curiosidade me levou à beira da loucura. Lembro-me da primeira vez que desafiei a regra. Eu tinha 8 anos. Aproveitei a madrugada, quando os funcionários dormiam, e subi devagar, degrau por degrau, sentindo meu coração martelar no peito. A madeira rangia sob meus pés, e quando cheguei ao topo, percebi que o ar ali era diferente, mais pesado, como se algo invisível me observasse. O corredor era estreito e escuro, com portas fechadas dos dois lados. No final dele, uma porta entreaberta deixava escapar um fio de luz. Me aproximei e vi a silhueta de uma mulher sentada em uma cadeira de balanço. Ela parecia muito velha, a pele pálida como papel, os olhos fundos e escuros como poços sem fim. Ela balançava lentamente para frente e para trás, resmungando algo que não dava para entender. Antes que eu pudesse fugir, ela virou a cabeça bruscamente e me olhou. Meu corpo congelou. Um sorriso se formou em seus lábios ressecados. Então, ela sussurrou meu nome. Eu não lembro de ter contado meu nome a ela. Aliás, ninguém fora do orfanato sabia meu nome completo. E foi nesse momento que entendi que havia algo profundamente errado com aquela mulher. Eu tentei correr, mas as portas começaram a se abrir sozinhas. Dentro dos quartos, sombras se contorciam, figuras disformes surgiam dos cantos, sussurros preenchiam o ar. As paredes pareciam se estreitar ao meu redor. A mulher se levantou da cadeira, os ossos estalando com o movimento. Ela andava lentamente, mas cada passo ecoava como um trovão em minha mente. Desci as escadas tropeçando, sentindo o ar se tornar cada vez mais frio. Quando cheguei ao segundo andar, a atmosfera voltou ao normal. As sombras desapareceram. Olhei para cima e vi a mulher parada no topo da escada sorrindo. A porta do terceiro andar se fechou sozinha com um estrondo. Eu nunca falei sobre isso com ninguém, mas, ao longo dos anos, percebi que outras crianças que ousaram subir nunca mais foram as mesmas. Algumas adoeceram, outras desapareceram, adotadas por famílias que nunca vieram nos visitar. Até que, um dia,
descobri a verdade. Nos arquivos antigos do orfanato, escondidos no porão, encontrei registros de crianças que nunca existiram oficialmente. Nomes riscados, fotos apagadas. E entre os registros, uma menina que constava como órfã há mais de 50 anos. Ninguém nunca a quis adotar. Ela cresceu no orfanato, esquecida, rejeitada, até desaparecer sem explicação. Mas seu nome estava lá, escrito com tinta desbotada. Clara. Clara nunca saiu do orfanato. Ela se tornou a mulher do terceiro andar. Eu sabia que, se não fizesse nada, mais crianças seriam levadas. Então, em minha última noite no orfanato, antes de completar 18 anos e ser forçado a sair, subi ao terceiro andar uma última vez. Mas dessa vez, eu estava preparado. Levei um isqueiro e um frasco de querosene roubado do depósito. Assim que cheguei ao topo, senti sua presença. O mesmo sorriso, o mesmo sussurro. Mas, antes que ela pudesse se aproximar, joguei o líquido pelo chão e risquei o fósforo. O fogo se espalhou rapidamente. A mulher gritou, um som que não era humano. As sombras se contorceram. Os gritos ecoaram pelos corredores. Corri escada abaixo enquanto as chamas consumiam o andar proibido. O orfanato pegou fogo naquela noite. Todos foram retirados a tempo. Disseram que foi um acidente elétrico, mas eu sabia a verdade. O terceiro andar queimou por completo. Nunca encontraram vestígios da mulher. Anos depois, passei em frente ao terreno onde o orfanato ficava. Só restavam ruínas e cinzas. Turbulência mortal. Meu nome é Anaya, tenho 24 anos e sou uma profissional bem-sucedida no Brasil. Meus pais emigraram da Índia quando eu ainda era criança, mas nossa ligação com a família de lá sempre foi forte. Quando soube que minha avó estava muito doente, não hesitei em tirar férias e embarcar no primeiro voo para visitá-la. Mal sabia eu que essa viagem se tornaria o maior pesadelo da minha vida. O voo era longo, com escalas, mas eu estava acostumada a viajar. Quando embarquei no imponente Boeing 787, senti um alívio ao me acomodar em meu assento na primeira classe. Ao meu lado, um homem grisalho, de feições severas, parecia desconfortável, e percebi que havia 2 agentes ao seu redor. Ele estava algemado discretamente, e eu logo compreendi. Era um prisioneiro sendo transportado. Tentei ignorar aquilo e me distrair com um livro, mas uma sensação ruim começou a me dominar. O prisioneiro sussurrava palavras inaudíveis. Sua expressão alternava entre um sorriso perturbador e um olhar vazio. O pior era que, de alguma forma, ele parecia consciente da minha presença, como se me estudasse. Tentei me acalmar, convencendo-me de que os agentes estavam ali para garantir nossa segurança. A tensão aumentou quando a aeromoça principal do voo apareceu. Ela era belíssima, com um sorriso acolhedor e uma voz doce. Seu nome era Márcia. De alguma forma, sua presença trouxe um pouco de alívio para mim e outros passageiros, mas não por muito tempo. 2 horas depois da decolagem, um aviso soou pelo interfone. Algo estava errado. O avião começou a tremer violentamente. Luzes piscaram. Gritos surgiram ao meu redor. Em meio ao caos, um dos agentes caiu no chão com o pescoço cortado. O prisioneiro estava livre. O pânico se espalhou como um incêndio. O assassino caminhava pelo corredor, segurando uma lâmina improvisada. O outro agente tentou impedi-lo, mas foi esfaqueado no peito antes que pudesse reagir. O avião entrou em uma turbulência ainda mais intensa, enquanto passageiros se encolhiam em seus assentos, chorando, rezando, esperando o pior. Márcia tentou intervir, aproximando-se do psicopata com cautela. Ele parou, estudando-a com um olhar doentio. Por um momento, pensei que ela poderia acalmá-lo, mas então ele agarrou seu pescoço com força, colocando a lâmina por debaixo de sua saia. Eu sabia que precisava agir. Meus instintos gritavam. Vendo uma garrafa de vinho na bandeja próxima, agarrei-a e avancei.
O vidro quebrei contra a cabeça do assassino, que grunhiu e se virou para mim. O impacto não o deteve completamente, mas me deu uma fração de segundo para correr. Márcia, tossindo e lutando para respirar, aproveitou a distração e empurrou o assassino contra um dos assentos. Os passageiros reagiram, ajudando a segurá-lo enquanto ele se debatia. Com dificuldade, conseguimos imobilizá-lo com cintos de segurança e as algemas soltas dos agentes mortos. O piloto anunciou que faria um pouso de emergência. O avião desceu rapidamente e, quando finalmente tocamos o solo, policiais invadiram a aeronave para prender o psicopata. Fiquei sentada, tremendo, tentando compreender o que acabara de acontecer. Márcia me olhou, com os olhos marejados, e apertou minha mão. Havíamos sobrevivido. Mal, machucadas, traumatizadas, mas vivas. A vaga dos pesadelos. Desde que me formei em estética e maquiagem, minha vida se tornou uma busca incessante por uma oportunidade. Eu não me importava em começar de baixo, desde que fosse um caminho para algo maior. Foi assim que me deparei com aquele anúncio no jornal. Uma vaga de recepcionista em uma agência de modelos. Os requisitos eram peculiares. Precisava ser loira, de olhos verdes, alta, bonita e gostar de se maquiar. Achei estranho, mas como precisava de trabalho, ignorei minha intuição e resolvi tentar. Com o currículo em mãos, fui até a agência. O prédio era alto, moderno, com paredes de vidro e um letreiro prateado brilhante. O ambiente era luxuoso, mas tinha um ar frio, impessoal. Entreguei meus documentos na recepção e fui embora sem grandes expectativas. Dias depois, meu celular tocou. Uma voz feminina e profissional anunciou que minha entrevista estava marcada para o dia seguinte. Meu coração disparou de empolgação. Passei horas me arrumando. Caprichei na maquiagem, ajeitei meu cabelo e escolhi minha melhor roupa. Uma mini saia elegante que valorizava minhas pernas e um blazer ajustado. Queria causar uma boa impressão. Ao chegar, fui recebida por uma secretária impecável, que me conduziu a uma sala ampla, com uma enorme mesa de madeira e janelas que iam do chão ao teto. O homem à minha frente se apresentou como o Sr. Dantas. Vestia um terno bem cortado, mas algo nele me causava arrepios. Seu olhar não me via como uma profissional em potencial, mas sim como uma mercadoria. O início da entrevista foi comum, perguntas sobre experiência e atendimento ao público, mas logo a conversa tomou um rumo desconfortável. Ele perguntou se eu era solteira, se tinha namorado, se gostava de sair à noite. Seus olhos percorriam meu corpo de forma invasiva. Depois, riu baixo ao comentar sobre minha aparência. Disse que eu era perfeita para o trabalho. Então veio o toque. Sutil no início, como se quisesse corrigir uma mecha do meu cabelo. Depois, sua mão deslizou pelo meu braço, demorando-se na minha pele de forma repulsiva. Tentei me afastar discretamente, mas ele percebeu e sorriu. Um sorriso torto, malicioso. Meninas como você são um investimento. Eu te dou trabalho, você me dá algo em troca. Ninguém precisa saber. Meu coração disparou. Minhas mãos suavam. Tentei levantar, mas ele bloqueou meu caminho, encostando-se na porta. Se você sair agora, nunca mais conseguirá emprego nessa cidade, ele disse. Eu conheço gente importante. Pense bem. O medo me dominava, mas algo dentro de mim gritava para reagir. Ele se aproximou ainda mais, sua respiração pesada umedecendo minha pele. Seus dedos passaram pelo meu ombro, descendo até minha cintura, apertando de forma invasiva. Tentei recuar, mas suas mãos eram firmes. O cheiro de seu perfume me enjoava. Você tem potencial, mas precisa aprender a ser obediente. Meus olhos encheram-se de lágrimas, mas engoli o choro. Eu não deixaria ele me quebrar. Ele deslizou um papel sobre a mesa, um contrato falso, e apontou para uma cláusula em letras pequenas. Se assinar, garantimos sua vaga, mas também sua discrição.
O terror psicológico era sufocante. Minha cabeça girava, minha respiração estava acelerada. Eu sabia que, se não saísse dali naquela hora, algo pior aconteceria. Fingindo um sorriso, peguei o contrato com as mãos trêmulas. Ele relaxou um pouco. Foi minha chance. Com um movimento rápido, joguei o papel contra seu rosto, me desvencilhei de suas mãos e corri. Ele tentou me segurar, mas tropecei em uma cadeira e caí no chão. Minha mini saia rasgou na lateral, mas eu não parei. Saí correndo, esbarrando em mesas e cadeiras, ignorando os olhares dos funcionários que fingiam não ver nada. Alcancei a porta da agência, empurrei com força e senti o ar frio da rua me envolver. Respirei fundo, tentando segurar as lágrimas. Peguei meu celular e disquei o número da polícia. Eu poderia ter ficado em silêncio, como muitas antes de mim. Mas não, denunciei. Eu contei esse relato aqui para alertar outras meninas. O mal se esconde em fachadas brilhantes e promessas tentadoras. Mas você precisa ouvir sua intuição. E, acima de tudo, nunca ficar em silêncio.